E aí pessoal, satisfação recebê-los aqui no meu canal, certo? Sou o professor Kablan, você está no canal do Kablan. Então gente, antes de mais nada eu quero que você se inscreva, logicamente, deixa seu joinha aqui e a gente vai finalmente começar o bimestre aqui de 2021, certo? A gente estava fazendo lá o caderno Aprender Sempre e bororó, que lá era a revisão, tá certo? Mas o caderno do aluno, que é o que vocês vão usar aqui agora em 2021, que a gente vai começar nesse vídeo, certo? E o tema da aula tá aqui, terceira série do ensino médio, tema Geometria e o método das coordenadas. Se você não quer ver esse material aqui inédito, você pode consultar o caderno do aluno do ano passado que está aqui no canal também, completinho para você, tá? Então eu vou fazer passo a passo, dessa vez eu vou fazer bem mais explicadinho, porque o nosso objetivo aqui é que você aprenda, certo? Mas se estiver muito devagar para você, você pode ir lá na playlist do caderno do aluno do ano passado, do primeiro bimestre, que você vai ter tudo isso aí, tá? Não mudou, o material é o mesmo do ano passado, beleza? Vamos lá então. Olha aí, atividade 1, o que pede? Pede para você observar os pontos, tá? E depois você vai ter que montar a tabela. O que está pedindo na tabela? A tabela ele quer a distância entre esses dois pontos, a inclinação e a equação da reta. Então nós vamos ver essas três coisas nesse vídeo. Na verdade, acho que eu vou dividir para não ficar muito longo. Vamos ver, tá? Mas nosso objetivo aqui é ver essas três coisas separadamente. Legal. Então vamos voltar aqui, nos pontos, tá? Para a gente começar a se familiarizar com esses eixos aqui, que são os eixos X e Y, famoso plano cartesiano, conforme está escrito aqui, plano cartesiano é isso daqui. Você divide aqui o plano, em 4 regiões, tá certo? Lembra disso? Cada região é chamada de quadrante. Aqui você tem lá o primeiro quadrante, o segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante. Sempre assim, no sentido anti-horário, tá certo? Então, no primeiro quadrante, você observa que tanto os valores de x quanto os valores de y são positivos para qualquer ponto que estiver nessa região, tá? Lembrando que os valores de x são também chamados de abscissa, nome estranho, né? Abscissas. Abscissas. E aqui são as ordenadas. Então, as abscissas e as ordenadas, são os nomes aí que nós damos para os valores de x e y. O que mais? Observe os pontos aqui no segundo quadrante. Ele vai ter um x negativo e um y positivo. Tá? Então, a gente pode generalizar assim. As coordenadas aqui são positivas, as coordenadas aqui são negativas e positivas, tá? Os y são positivos. Aqui embaixo nós temos tanto o y quanto o x negativo. E aqui no quarto quadrante, apenas o y é negativo. Então, nós temos positivo e negativo, tá? São algumas particularidades. Lembrando que aqui, esse ponto aqui, muito importante, é a origem. É onde os eixos se cruzam, tá? Aqui é o zero dos dois eixos. É aqui que começa a contagem. À esquerda do zero negativo, à direita positivo. Acima positivo, abaixo negativo. Tá certo? Outra coisa muito importante é a ordem. São pares ordenados. Por exemplo, vamos ver as coordenadas do ponto A. O ponto A eu vou olhar primeiro, sempre eu vou olhar para o x dele. Tá certo? Então, eu vou olhar para o x dele, o x dele é 2. Então, eu vou colocar aqui entre parênteses 2, separar por vírgula. Depois eu olho lá, para o y. O y desse cara aqui é o 3. Então, fica assim, as coordenadas do ponto A, 2 para x, 3 para y. Então, é basicamente isso, tá? Vamos colocar todas as coordenadas aqui. Ponto B, tenta você fazer no seu caderno, importante você anote aí, No ponto B, você vai olhar para a abscissa desse ponto. Veja, lá embaixo, no eixo, é o 5, tá? Então, você vai colocar entre parênteses 5, separar por vírgula. Agora, você olha aqui no eixo y, você vai ver o valor 7. Então, é 5 para x, 7 para y. Tá entendendo? Agora aqui, o ponto está em cima do eixo. Isso é muito importante também. Quando o ponto está em cima do eixo, significa que uma das suas coordenadas é nula. No caso do eixo y, o x dele vai ser nulo, porque se você olhar lá para baixo, para o eixo, você está enxergando quem? O zero aqui no eixo x. Então, é 0 para x
e ele está em cima do 4 no y, não é? Então, y igual a 4. Então, ficou 0 para x, 4 para y. Da mesma forma, ó, quando o ponto estiver no eixo x, quando estiver no eixo x, significa que o y, né, a ordenada é nula. Ele está em cima do eixo, não vai para cima nem para baixo. 4 para x e 0 para y. Agora, o ponto E está aqui no quarto quadrante, ó, x positivo, y negativo. Vamos ver? Primeiro você olha aqui para cima agora, né? Você tem que olhar lá para cima, ó, que o x está aqui em cima, é o 3 para x. E aí depois você olha para o y, sempre nessa ordem, por isso que chamamos de par ordenado. Então aqui nós temos menos 2 para y, então ficou assim, 3 para x, menos 2 para y. Esse é o par ordenado, que são as coordenadas do ponto E. Para o ponto F, nós temos aqui, ó, menos 3 para x, colocamos aqui, ó, menos 3 para x, e quanto para y? 2, está ali, ó, na altura, né? Ponto G, FG, né? Ponto G, está aqui, ó, em cima do eixo. Em cima do eixo significa que uma das coordenadas é nula, não é? No caso do eixo x, o y vai ser 0. Para qualquer ponto que estiver em cima do eixo x, o y é 0. Da mesma forma que em qualquer ponto em cima do eixo y, o x vai ser 0. Então, aqui nós temos menos 3 para x e 0 para y. Ponto H. Ponto H está no menos 3 e está na altura do 4. Menos 3 e 4. Acabou os pontos, né? Só tem esses pontos aí? Então, basicamente é isso. O que nós vamos fazer agora? Eu vou colocar aqui, ó, passar limpo as coordenadas dos pontos, que eu vou usar essa informação para fazer o resto das atividades, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, passar limpo. Então, o ponto A ficou como? Ficou 2 para x, 3 para y. O ponto B ficou como? 5 para x, 7 para y. O ponto C ficou 0, 4. Ponto D está aqui embaixo, 4 e 0. O ponto E está lá no quarto quadrante, é 3, né, para x, menos 2 para y. Ponto F agora. O F é menos 3 e 2. E eu vou ficar na frente, eu vou fazer aqui do lado agora. O F parou no F, né? Agora o G. Ponto G, menos 3 e 0. Menos 3 e 0. Ponto GH, o H é menos 3 e 4. Só isso, né? Acabou? Acho que são só esses, então é isso. Vou usar esses pontos para fazer a outra atividade, tá? Por isso que eu coloquei aqui, passei a limpo, que agora eu vou fazer o quê? Eu vou copiar eles e colar na outra folha ali, ó. Ctrl C, vamos ver aqui. Nós temos que fazer essas atividades aqui, ó. Preencher essa tabela, tá? Então agora o que eu vou fazer, eu vou colar esses pontos aqui, ó. Pra gente ver como que faz para calcular a distância entre pontos. Pronto, tá aí. Então agora, com os pontos aqui, ó, com as coordenadas aqui, fica mais fácil, né? Então vou pegar esses aqui também e vamos mover para cá. Pronto. Então tá aqui as coordenadas dos pontos que a gente vai usar. E aí, ó, antes de começar a calcular a distância entre pontos, seria importante, né, mostrar para vocês de onde que veio a fórmula, como é que a gente chegou naquela fórmula da raiz lá. Então, é isso que eu vou fazer, tá bom? Vamos para outra tela que eu vou mostrar para vocês. Olha aí, pessoal, já preparei aqui, ó, um esquema para a gente. Vamos começar, então, com a distância entre dois pontos, tá? Para isso, eu vou construir aqui um plano cartesiano da seguinte forma. Vamos colocar aqui um plano cartesiano. Não precisa ser muito grande, né? E aí, ó, aqui é o eixo Y, aqui é o eixo X, tá? E aí eu vou colocar 2 pontos nesse plano aí. Vou colocar 2 pontos para a gente trabalhar com a distância entre eles, tá? Então aqui eu vou colocar um ponto A, qualquer lugar, tá bom? Qualquer lugar aqui no plano, aqui, ó, ponto A, aqui, e um ponto B bem aqui. Então, nós temos 2 pontos aqui, ó. Estamos interessados em calcular a distância entre eles, ou seja, esse segmento de reta bem aqui, ó.
que eu vou colocar para vocês de verde. Estamos interessados nesse segmento de reta aqui, que a distância entre dois pontos sempre vai ser um segmento de reta, né? A menor distância. Legal, então nós temos aqui um ponto A e um ponto B e estamos interessados na distância entre eles. Vou chamar essa distância simplesmente de distância de D, né? Vou chamar de D de distância, ó. Distância AB. Tá? Então essa vai ser a nossa distância aí. Legal, agora eu vou fazer o seguinte, ó. Vou traçar aqui algumas linhas para nos ajudar, ó. Então aqui vai ser o x desse ponto, e aqui o y. Aqui o x desse ponto, e aqui o y. Tá? Bom, o que mais? Posso fechar isso daqui, ó, formar um triângulo, retângulo. Isso aí é fundamental para a gente. Esse triângulo retângulo formado aqui é fundamental para a gente. Agora vamos marcar aqui as coordenadas, né? Lembrando que a origem, aqui nós teremos um x do ponto A. Vou fazer assim, ó, x do ponto A, um x do ponto B. Depois nós temos um y do ponto B aqui, né, no eixo y, e aqui um y do ponto A, bem aqui. Bom, agora sim a gente está pronto para começar a deduzir, né, a fórmula e demonstrar a fórmula da distância entre dois pontos. Vamos lá, deu para perceber aqui que nós temos um triângulo retângulo, correto? Então o que acontece? Nós podemos então fazer o seguinte, ó, inferir dessa figura aqui, que esse lado aqui, né, essa medida aqui, ó, vai de YA até YB, isso aqui é a variação no eixo Y, né? Você pode pensar assim, ó, como é que eu calculo essa distância aqui? Eu pego o YB menos o YA, tá certo? Então, essa distância aqui, esse lado, né, que seria um cateto, esse cateto aqui, simplesmente eu vou chamar primeiramente de ΔY. Por que ΔY? Porque é uma variação no eixo Y, tá? Então, vou chamar de ΔY. Aqui embaixo nós temos uma variação no eixo X. Essa medida aqui, ó, é de XA até XB, ou seja, a medida dela é XB menos XA, para eu saber essa distância aqui. Vou chamar aqui primeiramente de ΔX, para você lembrar que isso daqui nada mais é que uma variação no eixo X, tá? Então, nós temos ΔX, Δ e ΔY. ΔX e ΔY são as medidas dos catetos. E aí, ó, o que te lembra isso aqui? É triângulo retângulo, você tem os catetos e nós queremos a hipotenusa. O que vamos fazer? Teorema de Pitágoras. Então, ó, quadrado da medida da hipotenusa, ou seja, a distância ao quadrado, distância entre o ponto A e o ponto B, vai ser igual a quadrado a soma, né, dos quadrados dos catetos. Então, nós temos o cateto ΔX ao quadrado mais o cateto ΔY ao quadrado. Basicamente é isso. É daqui que vai vir a formulinha da distância entre dois pontos, tá? Do teorema de Pitágoras. Por isso é fundamental. Como que vai ficar esse teorema agora? Ó, nós queremos a distância, não é isso? Então, a distância de A até B vai ser simplesmente a raiz quadrada disso daqui, ó. Do ΔX ao quadrado mais o ΔY ao quadrado. Certo? Mas você lembra o que é ΔX e o que é ΔY? Ora, o ΔX, deixa eu colocar aqui, ó, o ΔX é simplesmente a diferença, né? A diferença aqui, ó, XB menos XA. XB menos XA. Isso aqui é o ΔX. XB menos XA. E o ΔY? O ΔY, da mesma forma, vai ser quem? Vai ser o YB menos o YA. YB menos o YA. Pronto, agora eu tenho aqui os deltas, né? Que a gente pode substituir lá na nossa equaçãozinha que está quase pronta. Então, vamos substituir, ó. Nós temos aqui que a distância entre A e B
vai ser igual a raiz, não é isso? Raiz de quem? O que eu vou fazer agora? Eu vou copiar isso daqui para colocar ali para ficar bem bonitinho. Deixa eu ver se eu consigo, ó. Ctrl C, Ctrl V. E vou colocar aqui. Espero que caiba. Da mesma forma que eu vou pegar esse daqui também, ó. Pegar esse daqui, Ctrl C, Ctrl V e copiar. Colocar aqui do lado. Pronto. Bom, estou substituindo o ΔX e o ΔY, tá? Não podemos esquecer que isso daí tem que estar elevado ao quadrado. Então, aqui nós teremos, ó, essa diferença aqui ao quadrado. Aliás, deixa eu colocar aqui com a mesma cor, né? Essa diferença aqui ao quadrado, isso aqui é o ΔX. Mais, ó, o sinalzinho aqui, ó, mais isso daqui ao quadrado. E tudo isso está onde? Está dentro da raiz. Pronto. Chegamos aí, finalmente, à nossa equação da distância entre dois pontos. De onde veio isso? Do Teorema de Pitágoras. Olha a importância do Teorema de Pitágoras, que vai aparecer em vários assuntos da matemática. É um teorema fundamental para você fazer qualquer prova aí, inclusive em outras matérias também na física, você vai ver bastante Teorema de Pitágoras, certo? Perfeito? Então tá aí, ó. Já temos o que a gente precisa, que é a equação aí que nos dá a distância entre dois pontos, tudo bem? Agora vamos voltar lá para a nossa atividade e preencher a primeira coluninha daquela tabela lá, que tem três coisas, né? Três informações. Tem a distância, tem a inclinação e tem a equação da reta. Nesse vídeo aqui a gente vai fazer só a primeira coluna, beleza? Para não ficar muito extenso a nossa aula. Voltamos então. É isso aí, pessoal. Voltamos aqui para a nossa outra telinha, olha só. Temos os pontos aqui e lembrando que a gente vai calcular o quê? A distância, tá? Nessa atividade nós vamos calcular a distância para preencher a primeira coluna lá da tabela. E olha só, a distância entre A e B é a primeira linha aqui, ó. Então vamos colocar aqui, ó, distância dos pontos A ao ponto B vai ser igual a... Lembra da nossa equação? Ó, vamos lá. Não vou colocar a equação aqui, já vou colocar com os nossos pontos, tá? Na verdade, acho que é melhor colocar. Vamos colocar aqui, ó. Relembrando, hein? Acabamos de ver isso, ó. Aqui vai ser a diferença entre o x do ponto B menos o x do ponto A. Isso aqui elevado ao quadrado, tá? Perceba que, como a gente vai elevar ao quadrado, se você esquecer da ordem aqui, ó, não vai fazer diferença, tá? Se você fizer, por exemplo, xa menos xb, não fará diferença porque nós temos aqui esse quadrado e sempre vai dar positivo, porque é distância, tá? Da mesma forma aqui, ó, diferença entre o y do ponto B menos o y do ponto A elevado ao quadrado. Da mesma forma, como está elevado ao quadrado, se você fizer A menos B, também vai dar o mesmo resultado. Perfeito, e está aí a nossa equação. Vamos substituir agora pelos valores numéricos, hein? Então, a distância que nós estamos calculando é a distância entre A e B. Por isso, nós vamos visualizar aqui, né, as coordenadas de A e de B. Bom, vamos começar com o x do B, ó. O B está aqui. O x dele é 5. Vou colocar aqui no lugar do xb. Menos o x do A. O A está aqui e o x dele é 2. Colocou aqui, fechou o parênteses, elevou ao quadrado. Mais, agora, y do ponto B. Y do ponto B é o 7, tá ali. 7 menos o y do ponto A, que é o 3. Está ali também. Vamos colocar aqui, ó. Fechou, elevou ao quadrado. Tudo isso aí dentro da raiz, né? Não pode esquecer aqui da raiz. Pronto, e aí você vai resolvendo, ó, passo a passo. Distância de A até B vai ser igual a... Dentro da raiz ali, vamos fazer algumas operações. 5 menos 2, você sabe que é 3, isso aí elevado ao quadrado. Mais 7 menos 3, você sabe que é 4, isso aqui elevado ao quadrado. Tudo dentro de uma raiz. E você vai fazendo passo a passo, ó. Distância de A até B, então vai ser o quê? Vamos resolver o que está dentro da raiz ali, ó. Antes de tirar a raiz, né? 3 ao quadrado é 3 vezes 3, que é 9. Não confunda com 2 vezes 3, hein? Isso aqui é potência, lembra disso? 3 ao quadrado é 3 vezes 3, é o número vezes ele mesmo. Mais 4 ao quadrado, ou seja, 4 vezes 4, 16. Somando aí, nós temos então que a distância entre o ponto A e o ponto B vai ser igual a 9 mais 16, ou seja, raiz de 25. E raiz de 25 a gente sabe, né? Raiz de 25 é 5, então a distância entre o ponto A e o ponto B é igual a 5.
tá? Então essa é a primeira linha lá, o primeiro valor de distância que a gente calculou, é a distância entre A e B, que está aqui, ó. Então você vai colocar lá na tabela, né? Deixa eu ver se eu tenho aqui a tabelinha, para mostrar para vocês. Olha só, você vai pegar o 5 e colocar na tabela aqui, ó. 5, a distância entre A e B é 5. Por quê? Porque foi o que a gente achou lá, né? Então tá aqui, ó, distância entre A e B, 5. Legal? Então você vai fazer isso com todos esses outros aqui, ó. Então tem bastante conta para você fazer. Ao final dessas contas aqui, você vai com certeza memorizar esse processo aí de distância entre pontos, que é bem comum cair em vários vestibulares, inclusive no Enem, hein? Então temos que saber isso aí. Geometria analítica, esse é o assunto que estamos vendo aqui nessa aula. Voltando aqui para o nosso quadro aqui, o que nós temos, olha aí. Então já calculamos, né? Você vai fazer a mesma forma os outros, tá? Vou fazer aqui do lado mais um aqui, ó. Pontos A e D, a distância entre A e D, tá bom? Então, de novo, deixa eu mudar essa cor aqui para não misturar. E eu vou continuar na próxima aula, tudo bem? Que tá ficando um pouco longo aqui esse vídeo. São muitas distâncias para a gente calcular. É sempre a mesma coisa, ó. A distância agora entre... a distância entre A e D. Então, a distância entre os pontos A e D vai ser igual a... Sempre na raiz quadrada, você vai colocar a diferença, né? Ó, ponto A, o x do ponto A é quanto? Aliás, vou começar com o x do ponto D. Ó. O x do ponto D é 4. Menos o x do ponto A, que é 2. Isso aqui elevado ao quadrado. Mais y do ponto D, que é 0. Menos o y do ponto A, que é 3. Isso aqui elevado ao quadrado, dentro da raiz. E aí você vai passo a passo resolvendo o que está lá dentro da raiz, ó. Então você tem aqui dentro da raiz, vamos tirar dos parênteses primeiro. 4 menos 2 é 2, então nós temos 2 ao quadrado. Com mais 0 menos 3 é menos 3, então nós temos aqui, ó, menos 3 ao quadrado. Lembrando que um número negativo elevado ao quadrado, o resultado é positivo. Então nós temos aqui que a distância A até D vai ser igual a raiz, então vou colocar aqui na raiz, 2 vezes 2 é 4, mais 3 vezes 3 é 9. Então, nós temos aqui que a distância entre A e D é raiz de 13. Como não tem o valor exato, vamos deixar assim na raiz mesmo, tá? Vamos deixar assim na raiz mesmo. Então, esse vídeo aqui vou deixar com vocês aí, para vocês resolverem as outras distâncias e conferir no próximo vídeo, beleza? Tamo junto, galera. Esse ano aqui é nóis. Você viu que eu tô, né? Atingiu a luz, então eu estou mais calminho, falando mais devagar, porque realmente eu quero que você aprenda, beleza? Qualquer dúvida, deixa nos comentários. Tamo junto, é nóis. Falou. E aí, amiguinho, gostou do vídeo? Se você gostou, se você curtiu, quer aprender muito mais, se inscreve no canal, ativa as notificações e deixa o seu like. Também segue o professor lá no @procablan, tá certo? Ajuda o Pro. É nóis, tamo junto. Até a próxima.